Olá pessoal, dando então seguimento a nossas aulas, vamos agora abordar tabelas de contingência e medidas de efeito. Então, para variáveis contínuas, nós temos duas principais medidas de efeito: a diferença de médias e a diferença média padronizada, que em inglês se chama Standardized Mean Difference. Então, a diferença de média não é nada diferente do que aquilo que a gente já viu quando a gente estava conversando sobre inferência estatística. Então, quando eu dei para vocês o exemplo de uma comparação do peso de bebês de filhos de mães tabagistas com o peso de bebês de mães não tabagistas. E aí eu tenho, então, por exemplo, aqui nesse slide, uma média de peso para os bebês das mães tabagistas de 3.235 gramas, com G padrão de 513, e uma média de peso de 3.480 gramas para os filhos das mães não tabagistas, com desvio padrão de 485 gramas. Então a diferença média nada mais é do que 3.235 menos 3.480, aqui colocando o controle primeiro, embora eu pudesse facilmente inverter isso, eu continuaria estando diante de uma diferença média. Então aqui a diferença média que eu calculei foi de menos 245 gramas. Então a diferença média é simplesmente subtrair uma média da outra. A diferença média padronizada, ela envolve usar como unidade padrão o desvio padrão. Esse desvio padrão que a gente usa aqui, ele pode ser o desvio padrão do grupo controle, ou, idealmente, ele pode ser um desvio padrão em que eu combino os dois desvios padrão num único, tá bom? Tem uma forma de fazer isso matemática, mas que não vem aqui ao caso, inclusive porque o computador faz isso pra gente sozinho. Mas, de todo modo, a diferença média padronizada, que o DMP, que em inglês é SMD, o que a gente faz? A gente pega aquele valor da diferença média que a gente obteve antes. Então eu pegaria esse valor aqui, menos 245, e divido ele por um desvio padrão ou do controle, que seria aqui 513, ou por uma combinação desses dois, de uma mistura desses dois desvios padrão, do controle do grupo de tratamento. Então, essa medida é uma medida padronizada da mesma forma como aquilo que a gente viu nas nossas primeiras aulas sobre o Z-score. Então, o Z-score não era uma medida em que eu pegava uma métrica, então, por exemplo, aqui eu tenho uma métrica de comprimento, e eu pego essa métrica de comprimento, por isso uma métrica de peso, eu divido ela pelo desvio padrão, de forma que agora ela não é mais uma métrica cuja unidade é o peso, mas ela agora tem unidades em desvio padrão. Então, é basicamente isso que a gente faz com SMD, com a diferença média padronizada, DMP. E isso é muito usado, por exemplo, quando a gente usa e realiza meta-análises de variáveis contínuas, onde frequentemente se usam escalas diferentes. Então, por exemplo, aqui, isso foi de uma meta-análise que uma aluna minha fez no mestrado dela. Então, na meta-análise, o que a gente faz? A gente combina os resultados de diferentes estudos. Então, aqui em cada linha eu tenho o resultado de um estudo, e a gente combina esses resultados de forma que a gente chega a uma medida final, que é esse diamante, esse losango aqui, o segundo de baixo para cima, que é o efeito médio. E a unidade dele, como vocês conseguem ver na linha inferior da figura, é um SMD, que é uma diferença média padronizada. Ou seja, ela tá, essa escala aqui, que vai estar de menos 1 a mais 1,5, a unidade dessa escala é desvios padrão. Então aqui ele está me dizendo que quando eu olho essa linha aqui do efeito médio, que é a segunda linha de baixo para cima, então você vê que esse efeito médio vai de menos 0,03 desvios padrão até menos, desculpa, o médio é de menos 0,03 e o intervalo de confiança vai de menos 0,22 a 0,16 desvios padrão. E veja, outra coisa importante vejam só, que é importante ficar claro aqui, é o seguinte, que o valor que indica a ausência de efeito para diferenças médias
e a diferença média padronizada é o zero. Então vejam só, nessa imagem aqui, olha, você vê que a medida da ausência de defeito é essa aqui, é o zero. Você vê que tem uma linha pontilhada que sobe na vertical nela, indicando que quando o valor de cada estudo ou dessa medida síntese dos estudos, que é esse efeito médio, de menos 0,03, quando o intervalo de confiança cruza o zero, quer dizer que não houve significância estatística, porque o zero é a medida da ausência de efeito, ou seja, os grupos tratamento, controle, exposto, não exposto, eles, em pelo menos uma medida, eles tiveram efeitos equivalentes, então não houve diferença de efeito entre eles. Então, dando segmento, chegamos então, vamos entender só um pouquinho da anatomia de uma tabela de contingência 2x2. Então, essa aqui então eu tenho essas tabelas, elas são organizadas sempre desse jeito, tá? Então eu tenho aqui duas linhas e duas colunas. A primeira linha, normalmente eu coloco nela os expostos ou as pessoas tratadas com tratamento experimental. Na segunda linha eu ponho os não expostos ou o controle. Na primeira coluna, normalmente a gente vai colocar as pessoas doentes ou que alcançaram um desfecho, e na segunda coluna os não doentes. Essa organização ela é importante porque se eu mudo, por exemplo, eu coloco as pessoas doentes na segunda coluna e não doentes na primeira, as formas que eu vou mostrar daqui adiante elas mudam todas. Então é importante entender que os expostos precisam ficar na primeira e os doentes na primeira linha e os doentes na primeira coluna. Se você for inverter, tem que inverter as duas. Entendeu? Tem que inverter as colunas e as linhas, mas em geral o ideal não é fazer isso. Eu lembro, por exemplo, de uma prova que eu fiz na graduação, em que eles davam para a gente uma tabela dessa com os valores invertidos. A gente tinha que reorganizar a tabela para conseguir fazer as contas. Aqui a gente não vai estar fazendo essas contas na mão em geral, mas é importante saber como é que a gente monta as tabelas, senão a gente alimenta o software errado e o resultado vira incompatível. E, infelizmente eu já vi artigos que vieram com análises absolutamente estapafúrdias, que as pessoas não souberam montar as suas tabelas. Tá? Então, a mesma tabela, então, como eu mostrei para vocês, aquilo que estava lá como doente, na primeira coluna eu posso chamar de desfecho presente, de uma forma mais genérica, a segunda coluna de ausência de desfecho, e a primeira linha eu posso chamar de exposto ou grupo tratamento, e a segunda de não exposto ou grupo controle. E aí eu tenho essas caselas A, B, C e D, que ficam exatamente nesses lugares, em todas as notações que eu conheço dessas tabelas, e eu tenho as margens das tabelas. Então, a margem da primeira linha, então veja, quem que é o A? O A é a pessoa que foi exposta, recebeu o tratamento e ficou doente, ou morreu, ou adquiriu a doença. E o B é quem não teve esse desfecho, quem não ficou doente, quem não morreu. E o A mais B é o total de pessoas expostas. Quem foi exposto e teve desfecho, quem foi exposto e não teve desfecho. O C e o D, então o C, são as pessoas que não foram expostas e sofreram desfecho. O D, as pessoas não expostas e que não sofreram desfecho. C e D, a soma das duas. A e C são as pessoas com desfecho presente, expostas e não expostas. E B mais D são as pessoas sem desfecho, expostas e não expostas. E no canto inferior direito eu tenho o somatório, que é todo mundo, o total da minha amostra. Então, antes da gente começar a trabalhar com medidas tipo fração, medidas de efeito tipo fração, é importante repassar o conceito de probabilidade versus chance. Esse é um conceito que frequentemente ele é tratado como no dia a dia. É comum as pessoas falarem probabilidade de chance como se fossem sinônimos. Em estatística isso não é assim. Tá? Então respirem fundo. Agora, se precisar, pausa o vídeo um pouquinho, porque aquilo que eu vou mostrar em seguida pode deixar algumas pessoas horrorizadas. Né? Apesar de ser alguma coisa relativamente simples, então vale a pena parar um pouquinho e respirar,
porque aquilo que eu vou mostrar em seguida pode deixar alguns de vocês confusos, tá bom? Então vamos lá. Não que isso nunca tenha acontecido durante o curso. Então vamos lá. Em estatística, probabilidade e chance não são a mesma coisa, como eu acabei de falar para vocês. Então, probabilidade é é uma proporção em que eu tenho um número de eventos sobre um número total de possibilidades, onde o número de eventos está contido dentro, obviamente, do número total de possibilidades. Então, um exemplo aqui bem simples é, por exemplo, um dado de 6 lados. A probabilidade de cair um número, qualquer número, né, é de 1 em um total de 6. 1 sobre 6, que dá 0,167, que dá 16,7%. E a probabilidade ela varia de 0 a 1, como vocês já estão cansados de ouvir. Já o conceito de chance é diferente. Chance então, chance é uma razão de probabilidades complementares. Então, eu não tenho mais número de eventos sobre número de eventos possíveis. Eu tenho número de eventos sobre número de eventos alternativos, quer dizer, que excluem aqueles que já aconteceram. Então, por exemplo, na questão dos dados, a chance de obter um determinado número em relação aos outros não é 1 dividido por 6. É 1 dividido por 5. Por quê? Porque como razão de probabilidade complementar, veja, é a probabilidade de ter aquele resultado, então número 1, dividido por 6, dividido pela probabilidade complementar, que é 5 dividido por 6. Então eu corto os dois 6, isso vira 1 sobre 5, que dá 0,2, que é 20%, que é diferente daqueles 16,7% que eu tinha calculado antes. E outra coisa interessante é que a chance ela não varia de 0 a 1. Ela varia de 0 até o infinito. Então eu posso ter uma chance de 900, de 1000, de 1 milhão. E eu reconheço que isso, para todos os seres humanos normais que sempre falaram de chance como equivalente à probabilidade, pode ser muito confuso. Mas aqui então pensem que é chance em estatísticas. Tá? Em inglês, chance chama-se odds. Então, frequentemente a gente vai falar de odds, principalmente quando a gente começar a falar de odds ratio. Tá? Então, não esqueçam que odds é igual a chance em inglês. Vamos mostrar agora como é que esse conceito de chance e probabilidade eles se relacionam, para que fique claro onde a diferença é importante e onde ela não é importante. Então, vamos lá. Então, por exemplo, se eu tenho uma situação que eu tenho uma pessoa doente dentro de uma população de 100 indivíduos, a probabilidade, quer dizer, o risco de ficar doente, é 1 dividido por 100, que é igual a 1%, obviamente. Já a chance é 1 dividido por 99, porque 99 é o que sobra, que dá 0,0101, que também é equivalente a 1%, arredondando aqui. Mas acho que ninguém vai discordar comigo que 0,0101 é igual a 0,01. Vamos seguir adiante. Então, agora, se eu chego a 10 pessoas doentes dentro de uma população de 100 indivíduos, a minha probabilidade é 10 em 100, que é 10%. A chance agora, olha, ela já fica 10 em 90, que dá 11,1%. Então está próximo de 10, mas já não é igualzinho. Agora olha só que coisa incrível. Quando eu pego 40 pessoas doentes dentro de uma população de 100 indivíduos, a probabilidade é 40%, mas a chance agora é 40 sobre 60. Então veja, para a mesma expressão de 40 pessoas doentes em 100 indivíduos, a probabilidade, o risco é 40%, e a chance, ela exacerba essa percepção de risco e passa a ser 66,7%. Então, ela é mais de 20 pontos percentuais a mais do que o valor da probabilidade. E se eu coloco isso num valor maior ainda, de 90 em 100, a
probabilidade de 90% e a chance vira 900%. Então, qual que é a conclusão disso? A conclusão é que, para eventos raros, você vê que quando tinha lá menos de 10%, 1%, chance e risco, chance e probabilidade eram a mesma coisa. Agora, quando tem eventos mais comuns do que 10%, o risco, quer dizer, a probabilidade, vai ser sempre menor do que a chance, e a chance vai exagerar a percepção de risco. Então aqui a gente tinha o exemplo de 40 por 100, que é menor do que 40 por 60. Então, eu espero que isso tenha ficado claro e, finalmente, eu posso converter. Tem essas duas formas que convertem probabilidade em chance e chance em probabilidade, que vocês não precisam decorar isso, tá? Mas é bom saber que ela existe. Então, a probabilidade é igual a chance, 1 dividido por 1 mais a chance, e a chance é igual a probabilidade dividido por 1 menos a probabilidade. Tá? Quem trabalha com teorema de Bayes em medicina diagnóstica pode ter que decorar isso, sim, porque pode fazer diferença, mas isso não é o objetivo desse curso, nem dessa aula, nesse momento.